Você está procurando emprego, ainda não encontrou, já cansou de enviar currículo, não foi chamado ainda, aí surgem dúvidas, por que que eu não fui, onde é que eu errei, por que não me aceitam? Se você se encaixou em alguma dessas perguntas, então se liga aqui no MG Responde, a gente vai falar sobre recrutamento, seleção, oportunidades que não podem ser perdidas quando se corre em busca de trabalho, de emprego. A Natália Coelho é especialista em recrutamento, vai ajudar a gente a esclarecer tudo. Você pode participar mandando a sua pergunta para cá. Só ligar para a nossa produção, 3690-8866. Boa tarde, Natália. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E já tem uma chuva de perguntas. Vou começar com o Vitor, que ele é do bairro Santo Antônio, e quer saber se o excesso de cursos de especialização pode atrapalhar na hora de fazer entrevista num cargo que exija menos escolaridade. Se é aconselhado falar que tem todas essas qualificações ou realmente omitir. A dúvida do Vitor é muito comum, né? O que eu sempre aconselho, Érica, é nunca mentir, né? Mentir não é a solução, nem para o currículo e nem para a entrevista, tá? Se você tem muitos cursos de especialização, que você pode, na hora de montar o seu currículo para uma determinada vaga, você coloca os cursos que têm a ver com aquela vaga no seu currículo. E aí, durante a entrevista, se você for questionado sobre outros cursos, você pode colocar. Mas nunca omita e nem minta, porque isso é muito fácil para a gente descobrir depois. A Maria Lúcia, do Bom Pastor, ela perguntou se as empresas consultam o CPF da pessoa antes de fazer contratação. Olha, não é uma prática comum, né? Não vou te falar que não existem. Existem algumas empresas que consultam sim, mas não é comum. A maioria das empresas não fazem esse tipo de consulta. A Luciana é de Santos Dumont. Ela disse que quando vai fazer o currículo fica em dúvida sobre o que ela coloca no perfil profissional. Perfil profissional que ela deve estar falando é aquela, é aquela informação que vem lá em cima, depois do objetivo, né? O perfil profissional é como se fosse um resumo. Ela deve colocar ali, igual um trailer de um filme, os melhores momentos do currículo dela. Então, os cursos que ela tem que se destacam, as experiências que se destacam, as competências que ela tem que são importantes para aquela vaga, devem entrar no perfil. Coisas como eu sou muito carismática, tenho um bom relacionamento, esse tipo de informação não precisa estar, né? Isso a gente avalia na entrevista. São coisas, competências que ela tem que são aplicadas para aquela área que devem estar ali. Boa, o Carlos do Cascatinha quer saber como é que ele pode conseguir emprego, como ter uma boa indicação para o mercado. Isso não diz a área dele, né? Então, para você ter uma boa indicação, o importante é que você tenha networking. O que é isso? Uma rede de contatos profissionais, de pessoas que conheçam o seu trabalho, conheçam aquilo que você faz, que possam te indicar ou que possam falar sobre algumas oportunidades para você. Hoje a gente tem uma rede profissional, uma rede social, que é uma rede profissional que é muito usada e é uma importante ferramenta para você conseguir esses contatos e esse networking. A Tatiana disse que está desempregada há 7 meses, ela tem 40 anos, é formada em curso técnico, mas ela disse que nunca trabalhou na área e quer saber como é que ela pode fazer para voltar ao mercado de trabalho. Tatiana, você tem um curso técnico, qual que é a área dela? Ela não, curso técnico, ela só fala que é curso técnico. Não é a área. Se ela já tem algumas outras experiências, mas nunca trabalhou na área dela, o que ela pode é tentar alguma qualificação dentro dessa área, além do curso técnico, para ela poder retomar e se atualizar também, né? E uma outra dica é quando ela for montar o currículo dela, ela colocar as coisas que ela fazia nesse emprego atual que ela tem e que são importantes para essa vaga na área técnica que ela está buscando. A Margarete, do bairro Marumbi, perguntou qual informação faz um currículo se destacar. O que ela deve colocar? Isso vai variar muito, Margarete, com a sua área de atuação, né? As áreas, elas têm algumas que a gente fala que são palavras-chave, que são alguns requisitos que são especiais e que precisam estar no currículo para aquela área. Então, o que ela pode fazer é tentar mapear as pessoas que trabalham na área dela, o que elas têm de formação, o que elas têm de experiência, de competência e trazer isso para o currículo dela também. A Luciana diz que trabalha desde os 15 anos, hoje ela está com 49, diz que nunca é chamada para entrevistas, mesmo tendo anos de experiência. Quer saber se a idade pode ser um problema na hora de conseguir emprego. Eu entendi aí que ela já fez alguns processos que ela não é chamada recentemente para entrevistas, né? Até porque ela tem experiência. A idade é uma pergunta muito comum. De modo geral, não existe essa restrição quanto à idade mais. O mercado de trabalho ele vem mudando, até porque as pessoas hoje trabalham até muito mais tarde. Então, é natural que você consiga emprego até muito mais tarde também, né? Existem alguns casos pontuais que as empresas fazem um filtro por idade? Existem, mas não é a maioria delas, tá? O que ela pode usar a favor dela, já que ela é mais madura, né? Usar o que ela tem de experiência profissional, ela tem, que é o diferencial dela em relação a quem está começando, ela tem muito mais experiência e mais maturidade de vida mesmo, e ela tem que usar isso a favor dela, tanto no currículo quanto na entrevista.
E a gente continua a falar de emprego, trabalho, oportunidades, é o assunto do MG Responde dessa terça. A Natália Coelho é especialista em recrutamento, está aqui com a gente para ajudar. Natália, o Leonardo do Alto dos Passos quer saber o que o entrevistador gosta de ouvir. Se pode falar de salário, quanto quer ganhar. O entrevistador gosta de ouvir as suas competências, né? Aquilo que ele está buscando para aquela área. A relação entre perguntar salário e não é uma dúvida muito frequente, muito comum. Pode perguntar de salário, sim. A gente não aconselha, se for uma primeira entrevista, é o primeiro contato que você está tendo, não é bacana você perguntar logo de cara do salário, né? Mas se você já está indo para uma segunda entrevista, não tem nenhum problema você perguntar de qual que é a faixa salarial, que aquela vaga tá te propondo, até porque você precisa saber do salário para saber se você tem interesse. E né? quando é perguntado quanto a pessoa quer ganhar? Pretensão salarial. Exatamente. É uma pergunta comum, mais comum até do que você perguntar se a pessoa quer saber o salário, você perguntar a pretensão. Por que as empresas perguntam isso? Porque elas têm uma faixa salarial já pré-definida, não é aquilo que você está falando que você quer ganhar, que você vai ganhar ou não. E ela quer saber se o que você espera, a expectativa que você tem, está dentro daquela faixa que ela consegue negociar e que ela tem para te oferecer, tá? Então, por isso que se pergunta a pretensão salarial. A Aline é de Piraúba, ela tem 18 anos, terminou o ensino médio no ano passado, está procurando o primeiro emprego, mas não consegue, diz que não tem experiência de trabalho nem cursos. E o que ela pode colocar no currículo dela nesse caso? A Aline pode colocar no currículo dela o que ela já fez de projeto, trabalho voluntário, algum projeto na escola, alguma coisa que foi bacana, que ela se destacou, ela pode incluir, e aí ela pode colocar como experiência profissional sim, mas deixa claro que foi um projeto da escola ou um trabalho voluntário que ela faz, e isso é muito valorizado pelas empresas. Bacana essa dica. A Giovana do bairro Aeroporto, ela diz que é pedagoga, está há 5 anos desempregada, quer saber como é que ela pode preparar bem um currículo e que conteúdo ela deve colocar. Ela deve fazer um currículo objetivo. Os currículos aí que a gente aconselha é no máximo 2 páginas, quando tem muitas experiências, 3 páginas, que ela coloque o objetivo profissional dela, né? Coloque um resumo, como a gente já falou, das competências, das habilidades, coloque a formação que ela tem e as experiências que ela tem, que ela descreva o que ela fazia em cada uma dessas empresas ou nos locais que ela passou, tá? O importante é que seja claro, objetivo, sem erros de português, como a gente viu na matéria. Exatamente. A Andréia da Cidade do Sol, ela gostaria de saber se tem alguma época em que é melhor para ser distribuído o currículo. Não, a gente tem vagas ao longo do ano, a gente tem algumas épocas que algumas áreas são mais aquecidas, como fim de ano, próxima ao Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, que são épocas que o comércio está mais aquecido. Mas para as outras áreas a gente não tem uma área preferencial, né? Uma época preferencial para se mandar currículo, não. O Geraldo tem uma dúvida, olha só, ele fala assim, quando uma recrutadora diz o seguinte, esse currículo não é visto com bons olhos se a pessoa passou por várias empresas e ficou por pouco tempo, mas muitas vezes a pessoa sai em busca de um salário melhor, o que é indicado nesses casos? De fato, quando você tem um currículo que a pessoa fica meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses nas empresas, não é uma estimativa de um profissional que tem estabilidade, né? E quando você faz um processo seletivo, é uma coisa cara. As empresas pagam caro para contratar é caro. Então, ela quer que aquele profissional fique por muito tempo. E aí, quando você tem essa questão, né, às vezes saiu por um emprego melhor, uma oportunidade de salário melhor, é você começar a buscar, então, oportunidades que, de fato, paguem o que você precise e está dentro da sua pretensão, para que você consiga desenvolver um trabalho naquela empresa por mais tempo. A Maria Amélia do Linhares, ela precisa arrumar um emprego de cozinheira, quer saber como é que ela pode montar o currículo dela. Colocar um objetivo profissional, né, que ela quer trabalhar como cozinheira, colocar os cursos que ela tem nessa área, ou se ela não tem cursos, os trabalhos que ela já fez relacionado a essa profissão, mesmo que não sejam trabalhos formais. E a Maiara, para a gente encerrar, perguntou como é que ela pode fazer um bom currículo para jovem aprendiz. Mesma coisa de quem não tem experiência, né? Coloca no seu currículo os projetos que você fez, mesmo que não fossem empresas, né? Mesmo que não tenha uma carteira assinada, os projetos que você fez que foram de sucesso junto à sua escola, trabalho voluntário, coisas que você se destacou, coloca no seu currículo para enriquecer. Natália, muito obrigada. Imagina. Espero que o pessoal já comece logo depois, diz que começa só depois do carnaval. Por favor. Espero o carnaval não, vamos antes disso. Vamos fazer para ter sorte. Obrigada, viu, Natália?